Irmãos, a graça e a paz de Jesus. Vamos a uma meditação da palavra de Deus nesse primeiro domingo de agosto. E eu creio que Deus há de falar ao nosso coração. O tema da mensagem hoje é como superar o sentimento de fracasso. Como que nós podemos sair do fracasso para uma vida triunfante? Do fracasso para uma vida de vitória. A Bíblia tem um personagem, e eu queria basear nele, um personagem chamado Pedro, discípulo do Senhor, que negou a Jesus 3 vezes e que ele volta a pescar, era discípulo do Senhor, seguidor de Jesus, estava firme nos caminhos dele e volta a pescar, volta à sua antiga vida, deixa de seguir a Jesus. E depois ele tem um encontro com o Senhor, esse encontro transforma. Jesus ele fala com ele: Pedro, tu me amas? Fala 3 vezes e 3 vezes. Jesus pede para ele apacentar as ovelhas. E aí nós vemos Pedro iniciando a igreja do Senhor, a igreja em Atos 2. O primeiro discurso é de Pedro, 5.000 almas se convertem, depois 3.000 almas se convertem. E aí a gente vê Pedro escreve 1 Pedro, 2 Pedro, escreve cartas. É um dos apóstolos da igreja, é uma das colunas da igreja primitiva e termina uma vida triunfante. E ele morre martirizado e na sua morte ele diz: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E ele é crucificado de cabeça para baixo. Como alguém que nega Jesus 3 vezes e pode ter uma vida vitoriosa, produtiva, que até hoje nós estamos falando dele. E é isso que eu queria tratar, que é possível nós sairmos do fracasso. É possível você sair de uma vida fracassada. Talvez você se sente um fracassado como pai. Talvez não educou o filho da maneira que você gostaria de ter educado. Talvez deixou de fazer algumas coisas que não poderia ter deixado. E que fez algumas coisas que não poderia ter feito e você se sente um pai fracassado. Talvez você sentiu que não foi uma boa mãe, que faltou com os filhos, que alguma coisa aconteceu de errado na educação dos filhos. Talvez você se sinta a sua carreira profissional, talvez você esteja num lugar onde você não queria estar. Talvez você está fazendo algo que você não queria estar fazendo, mas é o seu ganha-pão. Talvez o seu casamento, você se sinta fracassado no casamento. Às vezes enfrentando um divórcio. Às vezes um casamento de fachada e você se sente um fracassado. Como que nós podemos sair do fracasso para uma vitória? E é possível, porque Pedro ele sai de uma situação de fracasso, uma situação de derrota, numa situação que beira o desespero, e ele se torna um homem vitorioso. Queria falar quais são os passos do fracasso rapidamente. Sabe, todo fracasso começa com a autossuficiência, com o orgulho, com a prepotência, com a soberba. Quando eu acho eu consigo, eu dou conta, eu vou vencer, eu faço, eu sou suficiente, aí acontece isso. Pedro achava que nunca negaria Jesus, mas negou. Pedro achou que, ainda que todos abandonassem Jesus, ele jamais abandonaria, mas em um determinado momento ele abandonou a autossuficiência, a arrogância, a soberba. Sabe qual foi o pecado de Lúcifer? O orgulho. Sabe qual foi o pecado de Adão? De querer ser igual a Deus. Nós dependemos de Deus, da graça de Deus. Todos os dias fala: Senhor, obrigado por estar vivo. Senhor, obrigado por estar de pé. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuidado com a autossuficiência. Segunda receita do fracasso, segundo passo do fracasso é a negligência. Quando nós começamos a negligenciar, quando o cristão ele começa a negligenciar a leitura da palavra, começa a negligenciar a oração, começa a negligenciar estar na casa de Deus. É tão importante a igreja estar na casa de Deus, em comunhão, agradecendo, estar junto com outros irmãos. Eu sempre falo que a igreja é como uma fogueira, uma brasa, que quando você está ali em comunhão, você está abrasado. Mas se você tirar uma madeira, um carvão do meio e separar, se apaga. Há muita gente que já foi brasa
E hoje é carvão, por quê? Porque negligenciou o serviço a Deus. Cuidado com a negligência. Cuidado com a sua negligência como pai, no seu cuidado com o filho. A negligência da mãe com cuidado com os filhos. Cuidado com a negligência da sua carreira. Se empenhe. Mas cuidado com a negligência espiritual. Essa é a pior coisa que pode nos matar. A Bíblia nos adverte em Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cuidado com o sono espiritual, essa é a pior negligência que pode ter. Cuidado com isso. Terceiro, a Bíblia diz que Pedro, ele seguia Jesus de longe. Não tem como você ter um relacionamento com uma pessoa seguindo de longe. Você não vai conhecer a graça, vai estar firmado na presença do Senhor e vai ser vitorioso seguindo a Jesus de longe. A Bíblia diz que aqueles que são cristãos são mais do que vencedores, conforme diz Romanos 8. Mas para que eu seja mais que vencedor, a força não está em mim. A força está na minha comunhão com o Senhor. O mérito não está em mim, o mérito está no Senhor. E eu com o Senhor, em comunhão com o Senhor, eu tenho a vitória. Mas como eu vou ter a vitória seguindo a Jesus de longe? Então, cuidado com isso. Então, mas eu não queria falar como nós fracassamos, porque o Evangelho é boa nova. A questão é como podemos recuperar, como podemos nos levantar. Primeiro, nós não nos levantamos, é a graça de Jesus. É Jesus que veio ao nosso encontro. Não foi Pedro que falou, eu estou fracassado, eu vou atrás de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 21, versículo 15, que é Jesus que vai atrás de Pedro. É Jesus que vem ao nosso encontro. É Jesus que vem até nós. E se essa palavra está falando ao seu coração, se você está assistindo esse vídeo, é mais uma prova do amor de Deus pela tua vida, que Ele insiste com você e Ele quer te atrair, Ele quer te tirar de uma vida de fracasso para uma vida de vitória, para a glória dEle, em nome de Jesus. É Jesus que vai atrás de Pedro. É interessante que a conversa de Jesus com Pedro, Jesus não chega para Pedro e fala assim, Pedro, que papelão você fez, hein, Pedro? Você me decepcionou, Pedro. Jesus não chega para Pedro e fala, Pedro, e aí? Você não vai me pedir desculpa, não? Jesus não chega para Pedro e fala, Pedro, Pedro, eu te falei, você não me escutou, eu te disse que você ia me negar. Não há nenhuma cobrança, não há nenhuma solicitação de pedido de desculpa. O que há é, Pedro, tu me amas? Pedro, você ainda quer esse projeto? O que Jesus esperava de Pedro era uma mínima sinalização. Era como se Jesus tivesse, Pedro, se tiver uma gota de amor, se você tiver uma gota de querer estar na minha obra, já é o suficiente. E Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Quando nós damos um passo em direção a Deus, preste atenção nisso, dá um passo em direção a Deus, Deus dará 1000 passos em tua direção. Talvez o fracasso seja justamente isso, eu me afastar do Criador, eu me afastar de Deus. E o recomeço, a vitória começa quando eu volto ao Criador, quando eu volto a Deus, quando eu volto a ter uma vida de comunhão a Deus, de glorificar a Deus. Esse é o caminho do sucesso, da vitória. E terminando dizendo, Jesus, ele não pede a Pedro, não faz cobrança, mas ele pede a Pedro lealdade. Fala assim, segue-me, Pedro. Está lá em João capítulo 21, no versículo 19. Quanto a ti, Pedro, segue. É seguindo a Jesus, é na comunhão com Jesus. Ele disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você quer ser vitorioso? Siga Jesus. Anda nos caminhos que Jesus andou, anda nos passos que Jesus trilhou, e você vai ter uma vida de significado, de vitória. Há muita gente na vida fracassada. Há muitas pessoas andando no mundo fracassado. Há muitas pessoas que hoje experimentam esse sentimento de fracasso, de derrota. E essa palavra é para você hoje. Se você entregar sua vida a Cristo, se você se apegar com Deus, se você souber que o sucesso na tua vida não está em você, nos teus méritos,
mas está nos méritos de Cristo na cruz e confiar naquilo que Ele fez na cruz, você vai ter uma vida de vitória. Talvez você se sinta pior, a pessoa mais fracassada deste mundo. Mas se você entregar sua vida hoje, pode ser o primeiro dia de uma vida de vitória. Tem um ditado que diz que hoje é o primeiro dia do restante da sua existência. Talvez seja esse primeiro dia da vitória, desse passo em direção a Cristo. E tenha uma vida de sucesso triunfante para a glória dele, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você que assiste esse vídeo. Saia do fracasso e creia numa vida abundante que Cristo promete àqueles que o seguem. Deus abençoe você em nome de Jesus.